Olá pessoal, é o professor Carlos Góes, eu sou professor de matemática e nós vamos mais uma videoaula. Dessa vez eu vou preparar uma videoaula para a turma do 7º ano da escola Jurema Cavalásio. Essa videoaula é para eles que estão trabalhando esse assunto. Então nós vamos ser bem breve nesse assunto e pegar alguns pontos mais importantes, alguns pontos mais específicos. Nós vamos começar então falando sobre adição e subtração de números positivos e negativos. Para isso nós vamos colocar aqui do ladinho a principal ferramenta que nós utilizamos nesse tema aqui, que é a regra de sinais, né? Então vamos colocar aqui do ladinho a regra de sinais. Então quando que a gente usa essa regra? Somente em 3 situações básicas. A primeira, quando estiver multiplicando, ok? E a outra na divisão. Vou colocar as duas juntas aqui. Então, quando eu estiver multiplicando, por exemplo, menos vezes menos é igual a mais, ok? Menos vezes mais será igual a menos. O mesmo acontece na divisão, né? Então, vou colocar aqui do lado. Menos dividido, por menos será igual a mais. Menos dividido por mais é igual a menos, ok? E qual é a outra situação? Quando nós estivermos subtraindo ou adicionando, certo? Em que momento a gente faz isso? Por exemplo, é melhor a gente citar o exemplo, que aí fica mais claro. Aqui a gente vai fazer quando estiver multiplicando e dividindo. Aqui a gente faz, por exemplo, eu tenho menos 8 mais 2. A gente está fazendo uma subtração aqui, ok? Então, se eu estou devendo 8, estou pagando 2, eu vou continuar devendo 6. Então, a subtração e adição do deve e paga, né? Dever e pagar, a gente só faz isso quando você estiver subtraindo e somando fora do parênteses. Aqui normalmente está dentro do parênteses, né? Ou quando está próximo do parênteses. Então, quando a gente vai fazendo os exemplos, a gente vai visualizando essa regra. Beleza? Então, vamos começar então aqui. Então, vamos na adição e subtração. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, no exemplo 1, eu estou somando, por exemplo, fora do parênteses, menos 10 mais 8 menos 2 mais 5. Né? Então, veja que está fora do parênteses. Qual que é a dica aqui para você fazer isso? Então, você vai pegar aqui, por exemplo, né? Você vai pegar aqui todos os que são negativos primeiro. Então, nós vamos juntar aqui o menos 10, o menos 2, e do lado direito vou colocar todos os positivos. O mais 8 e o mais 5. Ok? Então agora a gente vai somar os negativos e conservar o sinal, né? Estou somando as minhas dívidas. Então eu tenho no total menos 12. E vou somar o que eu tenho de saldo positivo. 8 com mais 5, eu tenho 13. Agora sempre vai fechar com esses dois últimos, que é o de mais e menos, ou mais, ou menos, menos, né? Mas quando chega no mais e no menos, a gente não vai fazer a regra aqui, ó, menos com mais. Não, ele não está somando, não está multiplicando e nem está dividindo. Ele está somando, subtraindo ainda. Então, eu estou devendo 12. Aí, assim, a gente usa essa regra aqui, ó. Eu estou devendo 12 e estou pagando 13. Então, eu estou devendo e tenho mais para pagar. Isso significa que o resultado aqui vai dar positivo. Então, 13 menos 12 é igual a 1. Certo? Então, esse é quando a gente faz com adição e subtração fora do parênteses.
Então, normalmente, isso acontece para qualquer outra situação de operação, seja numérica, seja algébrica, certo? Em algum momento vai chegar na álgebra com x e y, mas o processo é o mesmo, ok? Vamos para mais um exemplo aqui, para a gente fechar aqui. Então, eu tenho, por exemplo, menos 6, menos 2 e menos 4. Então, veja que eu estou com todos os sinais negativos. Estou devendo 6, devendo 2, devendo 4. Então, eu vou continuar devendo tudo isso aqui. Então, vamos somar todos e ver quanto que dá. 6 com mais 2 dá 8. Com mais 4, 12. Certo? Então, eu estou continuando devendo 12. Ok? Então, se fosse, por exemplo, mais 6, mais 2 e mais 4, eu tenho tudo isso aqui de saldo positivo. Então, eu vou continuar ganhando 12. Beleza? Então, é assim que a gente começa aí adição e subtração de números negativos e positivos. Na próxima videoaula, a gente vai trabalhar multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada. E aí, mais na sequência, nós vamos ver na forma fracionária, tá? Como que a gente faz tudo isso em fração, beleza? Então, se liga aí, não esquece de curtir, de continuar compartilhando esse conhecimento, certo? E faça mais com que o conhecimento seja divulgado, ok? Grande abraço e se liga na...